Quando a noite chega, a esperança se renova. É hora de fortalecer o espírito e viver o poder da fé. Começa agora o programa O Poder Extraordinário da Fé, com o irmão Wagner. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, Zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. Aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, você aqui de Santo Antônio de Jesus e todo o recôncavo baiano. Que a paz, a misericórdia, o amor e a graça de nosso Deus e Pai e também da parte do Senhor Jesus Cristo possa nos envolver nessa noite maravilhosa, abençoada e gloriosa, onde estamos aqui pela misericórdia do Senhor para mais uma vez a gente estar aprendendo, compartilhando, crescendo, conhecendo mais a Deus, conhecendo a sua palavra, o seu caráter, a sua justiça, o seu evangelho, o seu poder, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então convido a todos vocês, você que é católico, você que é evangélico de qualquer outra denominação, você que tem religião ou não tem religião, a ficar conosco até às 21 horas. Eu me chamo irmão Wagner, tá bom? E nós vamos ficar junto aqui, tá a esposa Antônia, ali na mesa de som tá o DJ Ferrari, e pela presença do Espírito Santo nós vamos ficar juntos até às 21 horas, compartilhando da palavra de Deus. Vai ter um momento, gente, aqui da oração. Se você quiser participar, se você nos permite, nós gostaríamos de orar por você e com você. Nós vamos orar por você e nós vamos orar com você, ou seja, você também, da onde você estiver, você vai invocar o nome do Senhor, porque a palavra promete, declara, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde é que está escrito isso, irmão Wagner? Eu quero ver na Bíblia. Exatamente, já estou abrindo a Bíblia aqui, no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Aos cristãos em Roma, capítulo 10,
no versículo 13, diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Aí no 14 ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus. Estamos aqui para anunciar coisas boas. Nós não estamos aqui para falar de notícias ruins. Do mundo já está cheio de notícia ruim, meu irmão. O mundo já está todo corrompido e estamos aqui pela graça divina para falar de coisas boas. E quais são essas coisas boas, irmão Wagner? O Evangelho, as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, que é o poder de Deus para a salvação, é o poder de Deus para a libertação, é o poder de Deus para curar, é o poder de Deus para vivificar, é o poder de Deus para transformar, para regenerar. Por isso está escrito, como diz a Escritura: todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nessa noite, eu e você, nós possamos invocar mais uma vez o nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus Cristo, e que a sua salvação esteja a se manifestar em nossas vidas. A salvação, ela vem de muitas formas. Às vezes a salvação para o doente é o quê? A cura, como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Aquela mulher que sofria com hemorragia há 12 anos, a Bíblia declara que quando ela foi curada, Jesus falou: mulher, a tua fé te salvou. Ou seja, através da fé dela, ela invocou, ela buscou e ela foi salva. Então, hoje a salvação pode estar chegando na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, no seu corpo, a salvação também na sua alma, a restauração, porque essas são as boas notícias que Deus manda pregar a palavra dele a toda criatura que se acha debaixo desses céus abençoados, tá bom? Hoje também está conosco aqui a esposa Antônia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Louvado seja o nosso Deus por mais uma noite de programa. Que essa noite, meu irmão, minha irmã, possamos estar juntos em oração, aprendendo da palavra do Senhor e tomando posse dessa salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo. Que essa noite, em nome do Senhor Jesus. Tu e tua casa, né? Tu e tua casa, né? Pode ser sim salvo, meu irmão. Porque quando nós clamamos a Ele, nós batemos a porta através de oração, Ele é o Deus que contempla todas as coisas. Então, que possamos, em nome de Jesus, estar na única fé, crendo, somente crendo, independente do que o Senhor, a senhora escutou hoje, ouviu hoje, passou hoje. Sim, passou, mas essa noite é noite de oportunidade de estarmos buscando o nosso Deus. E nosso Deus abrindo porta, trazendo salvação, trazendo restauração, cura, trazendo paz, porque Ele é o Deus da paz. Vamos, em nome de Jesus, confiar. E o senhor, a senhora que deseja colocar o nome no caderno de oração, está aí o caderno de oração, e aí a gente vai estar orando. Esses nomes não são divulgados, então fique à vontade, em nome de Jesus, para colocar o nome no caderno de oração. Vamos participar, povo de Deus. 759-8869-7647. Mande aí sua mensagem de texto, envie a sua mensagem de texto pedindo oração, ou mandando também por áudio, gravando o seu áudio e mandando o seu alô tudo especial. Falar também com o DJ Ferrari. DJ Ferrari também está aqui no comando aí. Boa noite, querido, tudo bom? Boa noite a todos. Obrigado aí por essa participação honrosa aqui na nossa rádio. Maravilha, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando.
a todos vocês aí, ao nosso querido DJ Ferrari, a você querido católico, evangélico, você cadecista, bandista, você tem religião, irmão Wagner não tem religião nenhuma. Glória a Deus pela sua vida, porque Deus não criou religião nenhuma. A única religião que Deus fala é a religião que é pura e aceitável diante de Deus, é socorrer os necessitados, as viúvas e os órfãos nas suas tribulações e se manter incontaminado do mundo. O mundo, gente, quando a Bíblia fala mundo, não está falando das riquezas naturais, das coisas que Deus criou, não. Mundo é o sistema que há nesse mundo. Mundo, existe o mundo que é o sistema, existe o mundo que é a terra, que é diferente, certo? O mundo, Paulo disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está sobre a influência do maligno, sistema, corrupção, malandragem, mentira, engano, homicídio, tudo isso faz parte de quê? Do mundo. A gente está inserido nesse mundo. Mas como Jesus falou, eu vos chamei do mundo, vós não sois mais deste mundo. Estais no mundo, mas não sois do mundo. Quer dizer, do sistema, não é mundo terra, não, meu irmão. A terra é uma bênção, a terra é extraordinária. Deus criou o planeta com tanta riqueza, com tanta abundância, com tanta fartura, com tanta coisas lindas para a gente apreciar, para a gente viver, coisas extraordinárias. Mas vem o homem com a corrupção, certo? E começa a estragar as coisas, começa a desmatar, a destruir, a criar tanta coisa. Engraçado, né? Que você não vê os animais fazendo guerra entre si, mas o homem faz guerra entre si, né? Quer matar, quer destruir, quer fazer um monte de coisa. Por isso que Deus teve que dar um reset no mundo lá, enviando as águas do dilúvio para limpar a maldade que estava tanta nesse mundo, a maldade, meu irmão. E Jesus falou, como foi no dia de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim vai ter será. A limpeza, né? Vai ter a limpeza, porque hoje, eu digo hoje é o momento do arrependimento, o momento de buscar o Senhor, de se arrepender, é o momento de se voltar para o Senhor, para os seus caminhos, para a sua palavra, obedecendo, andando de forma reta como ensina a palavra do Senhor. Porque, meu irmão, como o Senhor diz, né, na sua palavra, ou seja, como foi nos dias de Noé. Então, quem conhece a história de Noé sabe que o Senhor deu aquela ordem a Noé para que ele fizesse, né, uma embarcação. E que viria a chuva. Imagine aquele homem fazendo aquela embarcação. Como foi, talvez criticado, chamado até de pessoa maluca, mas ele continuou firme na promessa que o Senhor tinha dito a ele, né? E através dessa embarcação ele salvou ele e a toda a família dele, os animais que o Senhor direcionou nessa arca. E assim não vai ser diferente com a vinda do nosso Senhor. Não vai ter tempo, meu irmão, minha irmã, na hora que estiver acontecendo, pedir perdão, pedir misericórdia, porque a sentença já foi dada. Então é preciso a gente se voltar para o nosso Deus, a gente se arrepender, buscar enquanto é tempo, porque, meu irmão, minha irmã, a vinda do Senhor Jesus está cada dia mais perto. Muitas vezes se preocupa, não que não é errado a fazer um curso, a prosperar, a crescer, mas antes disso tudo é melhor estar na posição, porque quando ele voltar, meu irmão, fica tudo. E o que a gente vai prestar conta é a nossa alma, é a nossa sinceridade diante do nosso Deus. Então, como foi no dia de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, que significa no dia de Noé que a maldade estava muito, que Deus teve que dar um basta. E a maldade está a cada dia aumentando, e aumentando largamente. O amor, Jesus falou que o amor se esfriará. Você vê que a cada ano mais está esfriando. Basta a gente assistir um pouquinho de televisão, escutar o rádio, a gente vê que eu creio assim, que na nossa infância a gente não escutava o que a gente escuta hoje, né? Então está cada dia maior. Isso é sinal da vinda do Senhor Jesus. Então, quando as pessoas falam Jesus está voltando, não, Jesus não está voltando, não, meu. Jesus voltará. Está voltando, não. No momento certo, parece. Mas nós não estamos aqui alarmando para ameaçando. A gente não pode amedrontar ninguém. O evangelho não amedronta. O evangelho alerta.
Sim. Alertar é uma coisa, amedrontar é outra. Se você não corre, você vai para o inferno, não sei o que, nada disso. Jesus nunca pregou ameaçando ninguém. Ele pregava o reino de Deus, mostrava o caminho da justiça e aconselhava as pessoas. Pronto, as pessoas decidem. É você que decide, certo? A gente decide, a gente tem livre-arbítrio para as escolhas, mas a gente está preso às consequências. Sim. Certo? Você, eu lembrei daquela passagem que vai chegar um momento onde todos vão se comparecer ao tribunal, né? Então, vai chegar um momento. Então, a gente precisa refletir. É tempo de reflexão, é tempo de ver, né? O que o Senhor já prometeu, o que Ele já passou por nós e nos tomar assim, uma posição. O que é que nós queremos, né? Na verdade, essa palavra, todos nós compareceremos, gente, ao tribunal de Cristo. Isso é muito importante a gente saber disso, mas a gente deve todo dia se comparecer diante de Deus e pedir misericórdia, se acertar com Ele todo dia, estar reto diante dele todo dia. Não espere o dia para prestar conta a Deus, não. É todo dia. Amanheceu, anoiteceu, preste conta ao Senhor. Fale com o seu rei nisso, eu falei nisso. Me Tem perdoe. Misericórdia, me ajuda. Isso, me perdoa, me limpa, me purifica, me deixa o meu coração limpo. Então todo dia nós precisamos de comparecer ao tribunal de Cristo, todo dia. Então quando chegar no grande dia, você vai estar tranquilo, minha irmã. Deus queira, né? Em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Vou fazer o seguinte, nós vamos de oração. Eu gostaria de orar, fazer a primeira oração aí, meu irmão DJ Ferrari, que está aqui. Solta aí o momento da oração, por favor. O clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Ó Pai justo, Pai santo, Pai celestial, que é bendito para sempre o Senhor. Abençoamos o teu nome, Pai. Abençoamos, louvamos e glorificamos o Deus dos céus, o Deus de toda a terra, o Pai nosso que está em todo lugar, Pai. Agradecemos por essa oportunidade e te pedimos misericórdias também, Senhor, porque é uma grande responsabilidade a gente estar aqui para falar do teu nome santo, da tua palavra. E quem sou eu, quem somos nós para falar de ti, Senhor? Nós somos tão pequeninos e insignificantes, Espírito Santo, mas pela tua ajuda, pelo teu socorro, Espírito Santo, pelo teu auxílio consolador, pela tua ajuda, Consolador, estamos aqui, Senhor, apenas como barro nas tuas mãos. A glória pertence ao Senhor, a honra pertence a ti, Senhor Jesus Cristo. Sim, o louvor Deus pertence a ti, o poder pertence a ti, a glória pertence a ti. Tu és o Senhor dos céus, tu és o Senhor de toda a terra. Tu és aquele que foi constituído pelo Pai, juiz de vivos e de mortos, Senhor. Pai, tenha misericórdia de todos nós. Pedimos as tuas misericórdias neste momento, Senhor, mais uma vez, Pai. As tuas misericórdias sobre cada ouvinte, as tuas misericórdias sobre nós, as tuas misericórdias sobre todo este povo nesta cidade, as tuas misericórdias sobre todo o povo nas cidades circunvizinhas, as tuas misericórdias, a tua graça, a tua luz, o teu amor, o teu perdão, a tua força, a ação do Senhor Espírito Santo se movendo, Senhor, agindo e operando, Senhor, através dessa programação. Oramos, meu Pai, mais uma vez para te render graças, Pai. Sim, meu Deus. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo por cada colaborador, sim, por cada patrocinador, por cada contribuinte
diante desta obra do teu santo programa, o poder extraordinário da fé, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada um do que o Senhor tem levantado. Agradecemos, Senhor, agradecemos, somos gratos a Ti por cada um deles, Senhor, e oramos, Senhor, por cada um deles, intercedemos, Senhor, por cada um deles, para que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, guardando, ó Pai, livrando de toda a ilusão que há nesse mundo, livrando e guardando de todo o encantamento que há nesse mundo, abençoando, ó Pai, o trabalho deles, abençoando o trabalho de suas mãos, abençoa a fonte de renda, abençoa, ó Pai amado, aquele que é comerciante, abençoando e prosperando o seu comércio, abençoando a sua vida financeira, meu Pai, enriquecendo mais ainda da tua graça e da tua misericórdia a vida de cada um destes, Senhor, que tem sido colaboradores mês após mês, Senhor, tanto esses que anunciamos aqui, ó Pai, os nomes da sua empresa, do seu comércio, aliás, melhor dizendo, mas tem aqueles, Senhor, que ajudam no anonimato, aqueles que colaboram, Senhor, que envia a sua oferta, Senhor, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aqueles que têm ajudado. O Senhor conhece aqueles que têm colaborado. E por eles nós estamos aqui em oração, Senhor. Sim. Por ele nós oramos e pedimos, meu Deus, as ricas bênçãos da tua bondade. Aquele que mora na zona rural, que tu, ó Pai, possa abençoar, meu Deus, abençoar sua plantação, abençoar sua criação, prosperar e multiplicar em muitas vezes mais, Senhor. Que a tua bênção esteja, meu Pai, na dispensa de todos, que a tua bênção esteja nos celeiros, que a tua bênção esteja no emprego, que a tua bênção esteja no salário, Senhor, que quando essa pessoa receber o seu salário, que ela tenha sabedoria e discernimento para administrar o dinheiro, meu Deus, o dinheiro que é uma ferramenta do Senhor, que ela tenha sabedoria, entendimento, prudência e inteligência espiritual para administrar, para prosperar e para crescer, Pai, financeiramente, como também espiritualmente e emocionalmente. Que haja crescimento, declaramos, meu Pai, na vida de todos os colaboradores, daqueles, ó Pai amado, que gostaria de ajudar, tem um desejo de ajudar, Senhor, mas não está tendo condições. Pai, dá condições, Pai. Sim. Abre portas, Pai. Abre a porta do emprego. Dá uma direção para abrir, Senhor, um empreendimento, uma fonte de renda, um ponto, algo do tipo, Senhor. O Senhor sabe como agir, como operar, Pai. Abençoa todos, Senhor. Aquele que trabalha na feira, Senhor, que tem a sua barraca na feira. Aquele que é autônomo, Senhor, que trabalha na rua. Aquele que trabalha fazendo bico no momento. Pai querido, dá sabedoria, dá força, abre portas e abençoa todos em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para a tua glória e teu louvor, ó Pai, e para que a tua alegria seja na vida deles, Senhor. Sim. Pai, declaramos prosperidade, declaramos graça e misericórdia na vida de todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Diga eu recebo em nome de Jesus, amém, para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Um abraço aqui para o meu irmão Martinho Capão, na escuta aí, já mandou aqui. João Paulo, um abraço para você, João Paulo. E também para o seu pai aí, Lorival, no Gran Pará, e sua mãe, Dona Maria de Lourdes, né? E todos que estão acompanhando aí. Quer mandar algum alô para depois de tocar um louvor? Sim, vou mandar um alô para seu Joaquim Eduardo, no Lado dos Idosos, todos aí no Lado dos Idosos, um abraço em nome de Jesus. Meu irmão Lói também, um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe e te guarde. Também um alô para minha irmã Eliana no Benfica, para Cláudio, seu filho, para cá, o esposo, que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. Também o seu cunhado Nenel, também na escuta, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Também meu irmão Moisés, a princesa Karine, a minha irmã Mari, Deus abençoe essa família em nome do Senhor Jesus. Maravilha. Um abraço aqui para o pastor Edmilson Pídio, pastora Adenaí, pastora Marlene. Lembrando, quarta-feira tem reunião ali
no Ministério Palavra da Justiça, 7 da manhã e 19 horas. Quarta-feira, Causas Impossíveis, tá bom? Tem a reunião lá das Causas Impossíveis com a mesa preparada, isso Sim. na quarta. Sexta-feira também tem reunião, tem um culto ali, 7 da manhã e às 7 horas da noite. E domingo, 7h30 e às 18 horas, na Avenida Juraci Magalhães, 121, em frente a Leão Material e Construção, em frente a Ramá Pizzaria. O seu nosso convidado todo especial, tá bom? Ministério Palavra da Justiça, na Avenida Juraci Magalhães. E também em Tuberá. Ministério Palavra da Justiça em Tuberá. Um alô pro pastor Agenor, a missionária Lena, em nome de Jesus. E lá também os cultos são na quarta, na sexta e no domingo. Quarta-feira, às 7 da manhã, às 15 da tarde, às 15 horas, e também às 19 horas da noite. Sexta também, 7 da manhã, às 15 horas e às 19 horas. E no domingo, às 7 horas da manhã e às 18 horas. Então, Ituberá é o convite, né? Que fazemos para o Ministério aí o culto, né, no Ministério Palavra da Justiça em Ituberá. Você que é de Ituberá, vai conhecer lá o Ministério em nome de Jesus, o pastor Genô, uma bênção, a missionária Lena. Gente, um abraço aqui pro meu irmão Cláudio Cadeirante, na Soter Barros. Um abraço aí. O endereço, né? Esqueci do endereço do Ministério da Palavra da Justiça em Tuberá. É na Rua do Jambeiro, 323, Antigo Espaço, Edna Festas. Um abraço aí também pro meu irmão Salvador, na Salgadeira. Salvador, vovó da Alegria, vovó Marlene Melo no Amparo, Gal e Fátima no Amparo, vovozinha do coração também, vovó Fia, irmã Aninha, Josa, irmã Josa, Lico Rodrigo no Alto Sobradinho, Consadia no Alto Sobradinho, Netinice, aquele abraço, beijo no coração, Netinice na Rua da Alegria, Maria Bonfim na Rua da Alegria, JB na Rua da Alegria. E nós vamos falando mais de pessoas aqui. Nenga, Zete, irmão. Helena Galvão, Valdete Galvão, Dona Loura, Tuninha, Anitta, Isso. Toda a família Galvão, certo? Abraço também para minha irmã Betinha, um abraço para Betinha, seu esposo Roque, Pietro, Bobô, Leninha, Mariana, toda a família aí em Muritibinha, aquele abraço, todo o povo em Muritibinha acompanhando. Dom Macedo Costa, Dilma, Joilma, Joelma, Dom Macedo Costa, minha prima Lia e Loura, aquele abraço, meu pai Amadeu na Jangada, Bilda Jangada, Dona Ana, também um abraço para minha mãe Toninha, lotamento Frazina Couto, para você também o nosso abraço, o nosso carinho. E logo logo estaremos fazendo mais a oração da fé, mais uma oração. Mas agora nós vamos de louvor. Tá o louvor preparado aí, meu jovem? Eu te mandei 2 links aí, já viu aí? Glória a Deus. Pronto. Já tá tocando? Então solta aí. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz. Vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, ó, vem tocar em mim. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz. Vem tocar em mim,
Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim. Mãos que os paralíticos curou, mãos que os demônios expulsou, mãos que os paralíticos curou, mãos que os demônios expulsou. Vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim, vem tocar em mim, Senhor, vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh, vem tocar em mim. Mercado e Açougue Suprilar, carnes, hortifruti, cereais e uma variedade tremenda de produtos de primeira qualidade. Mercado e Açougue Suprilar, distribuidor de gás e água, na cidade de Varzedo, 759-8801-3386. Ramar Pizzaria, as melhores pizzas da região, pizzas salgadas e doces, crepes francês, esfirras árabes, bebidas e muito mais. Ramar Pizzaria, telefone 759-9181-1076, Avenida Juraci Magalhães, em Santo Antônio de Jesus. Faça seu pedido também pelo aplicativo. Chaveiro e Variedades, atendimento residencial, variedades em tubos e conexões, brita, bloco, areia e muito mais. No Cajueiro, depois de Veiga. Chaveiro e Variedades, zap 759-9843-0740. Falar com Francisco. Felipe Ramos, Oficina Garagem, Transportes e Locações, serviços em chaparia e pintura, estética automotiva, locação em diária, quinzena, semanal e mensal, de transportes e carros, em frente à antiga Comag, atrás do posto São Paulo, 759-9996-9999. Mercado Amparo, carnes frescas, cereais, hortifruti, frutas, legumes, pão, água mineral e muito mais. Preço baixo e ótimo atendimento o ano inteiro, com entrega a domicílio, na Rua da Linha, ao lado da Igreja Brasil para Cristo. Telefone 759-9973-0088. Clínica dos Faróis, para-brisas e acessórios, máscara negra, para-brisas, para-choque, retrovisores, iluminação automotiva, Xenon e milha. Atendemos seguradoras, vendas de novos e seminovos, restauração de faróis e polimento. Rua Vereador João Silva 860, telefone 759-9953-1220. Temperos mais sabor, desde 2006, levando qualidade para a mesa dos baianos. Tempero Pega Marido, Edu Guedes, Chimichurri, Lemon Pepper, açafrão, louro, orégano e muito mais. Temperos mais sabor, à venda nos melhores supermercados de toda a Bahia. 759-8865-7070. Agora no seu rádio, Momento da Palavra. Ensinamentos para fortalecer a sua fé.
Vamos, gente, de palavra agora. Nós temos um tempo maior aqui para a gente examinar, meditar aqui nas Escrituras. Livro de Atos, capítulo 1. Vamos ler o livro de Atos aqui, capítulo 1. Nós temos que a maior parte da pregação ela tem que estar focada nos evangelhos e nas cartas. A gente usa o Antigo Testamento para fundamentar alguns textos, mas a nossa maior parte, gente, a maior parte da pregação ela tem que ser as palavras de Jesus, os ensinamentos do Senhor, como também as cartas. Por quê? Porque a lei e os profetas duraram até João. Jesus falou. Depois disso, depois de João, é anunciado o reino de Deus. Então nós temos que falar mais do reino de Deus, pregar sobre o reino de Deus, sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, certo? Nós temos que ter o conhecimento do Espírito de Deus para que a gente possa ter a comunhão com o Espírito do Senhor. Então, a maioria das cartas de Paulo não pregava o Antigo Testamento. Ele usava algumas passagens para fundamentar alguns ensinamentos. Mas o foco era o reino de Deus, a graça de Jesus, a justiça de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo, certo? O juízo, certo? Enfim, vamos lá para Atos capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente vai abordar dois assuntos que está entrelaçado, que é o reino de Deus e o Espírito Santo. Fala assim, ó: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quem escreveu essa epístola foi o Dr. Lucas, médico grego. E qual é o primeiro livro que ele escreveu? Evangelho de Lucas. Aqui ele está escrevendo os Atos dos Apóstolos depois que Jesus ressuscitou. Ele vai falar aqui mesmo, pertinho aqui desse versículo, ele vai dizer que Jesus ficou ainda com o discípulo 40 dias. Qual foi o assunto que Jesus falou com o discípulo? Aqui ele fala. Então, no primeiro livro, ele falando para Teófilo, ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Qual é o primeiro livro, irmão Wagner? Lucas. Se quer começar, comece pelo livro de Lucas. Primeiro livro, o Evangelho de Lucas. Aí ele fala tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até quando? O dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Aos apóstolos que escolheram. Foi para onde? Foi elevado às alturas. Então, olha só, presta atenção, a gente tem que examinar as escrituras, você tem que examinar como um perito está examinando ali as provas. Até o dia, Jesus começou a fazer e ensinar, até quando? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ou seja, depois que Jesus deu instruções pelo Espírito Santo, porque agora era o Espírito Santo que ia estar na frente da igreja, da obra. Até o momento quem estava na frente era Jesus, o Messias, o Cordeiro, o Mestre. Mas Jesus falou assim, ó, é necessário que eu vá para que o Consolador venha. Se eu não for, o outro Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá, ele guiará, ele ensinará, ele testificará de mim. Então Jesus fala, a palavra diz, ó, vamos lá, presta atenção, povo lindo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ele foi o quê? Elevado às alturas. Elevado às alturas. Versículo 3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas
incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha isso, ó. Então no versículo 13 diz assim, ó, a esses também, a esses quem? Aos apóstolos, justamente, depois de ter padecido, se apresentou como padecido depois de ter morrido, se apresentou vivo, que coisa gloriosa, hein? Com muitas provas incontestáveis. Uma das provas, sabe qual foi? Que quando Jesus apareceu para o discípulo depois que ele ressuscitou, eles acharam que era um fantasma. Aí Jesus falou, tem o que para comer aí? Aí deram para ele peixe e um favo de mel. Ele falou, me dê aí, porque o espírito não come. Aí ele comeu com os discípulos ali. Se lembra dessa passagem? Que o discípulo saiu para pescar e quando voltou, Jesus perguntou, tem alguma coisa aí para comer? Jesus, aí o discípulo, não. Aí quando eles desceram, estava lá o peixe na brasa, que Jesus tinha preparado todo dia para os discípulos. Comeram ali, é uma benção. Apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes, olha, de vez em quando ele aparecia, ó, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias. Durante 40 dias Jesus ficou aparecendo por discípulos. Mas ele aparecia para falar de quê? Do reino. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha aí o versículo 4 para confirmar. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não. Vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Para quê? E sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito de Deus vem, ele vem para nos tornar testemunhas que Jesus está vivo, que é poderoso, que ressuscitou, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Olha que coisa linda. Jesus ficou durante 40 dias. E sabe o que aconteceu? Depois de 10 dias, a gente vai ver aqui que no Pentecostes a promessa se cumpriu. Pentecostes são 50 dias. É a festa da colheita, 50 dias Pentecostes. Durante 40 dias, Jesus ficou com eles, comia com eles, falava a respeito do reino de Deus, mas falou para eles assim, ó, vocês não vão sair para pregar, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder pelo Espírito Santo, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês se tornarão minhas testemunhas pelo poder do alto, pelo poder de Deus, certo? E aí Jesus recomendou, vocês fiquem em Jerusalém. E o que eles fizeram? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado.
Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João e Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam unânimes em oração. Durante 40 dias eles estavam com Jesus. Quando Jesus foi elevado aos céus, eles não saíram para pregar, eles não saíram para evangelizar, eles não saíram para curar, para expulsar demônios. Não. O que eles fizeram? Eles obedeceram ao comando de Jesus. Jesus falou: vocês fiquem em Jerusalém até que se cumpra a promessa do Pai. Capítulo 2, olha o capítulo 2 para a gente encerrar na instante. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, lembre-se, Pentecostes são 50 dias, 40 dias eles ficaram com Jesus, Jesus aparecendo, comendo com eles, falando a respeito do reino, e 10 dias eles ficaram em oração. 10 dias perseveraram em oração. 10 dias. Junto com Maria, sua mãe, isso, as mulheres. Aonde é que falei? Isso. Aqui, irmãos. Junto com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. De Jesus, né? Se você ler aqui o versículo 15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, durante 10 dias, aqueles irmãos, aquelas irmãs se reuniram, essas 120 pessoas, e eles perseveraram em quê? Em oração, buscando o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, orando ao Pai, buscando ao Pai, se consagrando, certamente também jejuando ali. Aqueles 120 pessoas, que foi o início ali da igreja, eles estavam 10 dias, igreja, meu irmão, minha irmã, 10 dias buscando, intercedendo, se consagrando, até que no capítulo 2 diz o quê? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram... Eles estavam como? Em casa onde estavam assentados. Ele não estava de joelhos, certo? Não estava em pé, estavam todos assentados. E versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Glória a Deus, ó. Apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo. Você sabe o formato de a língua? Bota a língua para fora aí. A língua aqui, ela era como um formato de fogo sobre eles. Língua sugere falar palavras. E pousou sobre cada um deles. Todos, porque todos foram cheios do Espírito Santo, porque todos estavam unânimes em oração. Estavam buscando. Não ficaram dispersos, né? Não ficaram dispersos, distraídos, mas se reuniram. Perseveravam na palavra de Jesus. Jesus falou: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder que vai vir do Espírito Santo. E vocês, depois que receber, aí vocês vão ser testemunhas, vocês vão testemunhar. Aí diz o que? Assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Quem que concede que a gente fale em línguas é quem? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele só nos concede que a gente fale em outras línguas se a gente estiver cheio do Espírito Santo. Sim. Aí, para finalizar, vamos lá para Efésios. Como é que eu me encho do Espírito Santo, irmão Wagner? A palavra de Deus nos orienta a gente se encher do Espírito Santo, que é Efésios capítulo 5,
versículo 18. Eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. 19, né? Capítulo 5, versículo 18. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, o versículo 18 diz o final assim, ó: mas enchei-vos. Quem que se enche? Nós é que nos enchemos. Sim, nós mesmos. É nós mesmos. Enchei-vos do Espírito. Como é que nós vamos nos encher do Espírito? Aí como 18 vem. Aí no 19. versículo 19 fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. E dando graça. Quando você começa a dar graças, a agradecer, a louvar, a salmodiar, o que é que você está fazendo? Você está se enchendo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. E aí, quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito de Deus te concede que você fale em outras línguas. Amém. Entendeu como funciona? Sim. Quando dando a graças, gente né, por tudo. Dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a louvar a Deus, a adorar a Deus, ser grato a Ele, agradecer, gratidão, a gente começa a nos encher, porque é a gente que se enche do Espírito, não é Deus que vai te encher. Deus nos batiza com o Espírito, mas a responsabilidade de se encher do Espírito constantemente é nossa. É responsabilidade a gente se manter cheio do Espírito de Deus. Como, irmão Wagner? Falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito de Deus. Mas em vez de a gente falar a palavra de Deus, a gente fala palavras de negativa, derrota, murmuração, reclamação, fofoca. Se a gente fala essas coisas, a gente não se enche do Espírito de Deus. A gente se enche do espírito do erro, das trevas, do atraso. Isso. Quem que se enche somos nós. Quem que enche o seu estômago é você. Você que come. Certo? Você pode escolher comer coisas saudáveis e coisas ruins, vai te prejudicar. Encher do Espírito, você escolhe falar a palavra, orar, agradecer, bendizer. Ou então, se você começar a murmurar, reclamar, espraguejar. Reclamar, né? Reclamar duas vezes, né? É reclamar, espraguejar, xingar, né? Espraguejar e falar essas coisas aí. Você não vai se encher do Espírito Santo. Você vai se encher do outro espírito. Espírito do mundo. Espírito imundo. Aí fica perturbado, fica agoniado, fica atribulado. Por quê? Palavras, porque a gente se enche através da palavra. Se você fala a palavra da fé, a palavra da vida, já diz a palavra, né? Hã? Muito falar traz perturbações na alma. Muito falar, provérbio fala, traz perturbações. Então, encher-vos é responsabilidade minha e sua. Todo dia a gente tem que se encher do Espírito. Todo dia a gente tem que falar em línguas. Se eu não falo em línguas, a gente deve buscar o quê? Ser batizado no Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. E depois diz aqui, depois a gente vai ler outros textos aqui em Atos, que eles continuavam cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo dirigia eles, falava com eles, orientava eles. A igreja era dirigida por quem? Pelo Espírito do Senhor Jesus. Porque Jesus falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o outro Consolador. E depois que Jesus ressuscitou, ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que comanda. Sim. É o Espírito Santo que dirige a igreja de Jesus.
É o Espírito Santo que tem que estar na frente, na retaguarda. É o Espírito de Deus, meu irmão, que estava com os discípulos, com a igreja no início e que precisa estar também conosco hoje, com cada um de nós. Amém? Amém. Graças a Deus pelo seu Espírito, bendito seja o Senhor. Vamos orar, que o tempo passou muito rápido aqui. DJ Ferrari aqui acelerou a hora. Deus ouve o clamor do seu povo. Agora é momento de oração. Pai das luzes, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esta palavra. Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, Tu és o nosso intercessor, Espírito Santo. Espírito de Deus, nós não sabemos orar como convém, pedir como convém, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Espírito de Deus, toma cada um de nós nessa noite. Sim. Toma esta obra, este teu programa, o Poder Extraordinário da Fé. Toma cada colaborador e também, Espírito Santo, toma e alcança cada ouvinte. Aqueles que estão sempre ouvindo toda terça, toda quarta, toda quinta. Aqueles que estão ouvindo pela primeira vez ou pela segunda vez. Espírito de Deus, toma cada um deles. Que essa palavra possa despertar o interesse, o desejo, o anseio, a fome e a sede de te conhecer, Espírito Santo, em cada um de nós, de mantermos a comunhão com o Senhor e de nos encher, como Paulo disse, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com coração alegre, dando graças ao nosso Deus e Pai por tudo, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, toma cada um dos teus filhos e das tuas filhas e cada alma que está orando conosco, Pai. Pedimos as tuas misericórdias, pedimos as tuas maravilhas, pedimos a tua salvação, a tua compaixão, a tua ajuda, Senhor. Ajuda este homem, vem nos ajudar. Vem socorrer, vem tocar, vem libertar, pois a tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocamos o teu nome, Senhor, sobre toda essa gente, o teu nome que é poderoso, o teu nome que é glorioso, Yeshua HaMashiach. Toca nessa multidão, Senhor. Toca, meu Pai, no que está aflito, toca no que está doente, toca no que está perturbado, meu Deus, e dá a vitória e dá o livramento para a tua glória, em nome do Senhor. Sim, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Pai, que do alto contempla todo esse povo, Senhor, que nesse momento ora, Senhor. Nós não temos noção, Pai, de um programa chega, mas o Senhor conhece cada um que escuta. Assim, meu Deus, em nome de Jesus, envia anjos, Pai amado, anjos para visitar, Pai, com tua graça, com a tua virtude, de cada pessoa, meu Deus, e que nesse momento, em nome de Jesus, Pai, haja o anjo da cura, Senhor, o anjo levando resposta, o anjo abrindo porta ou fechando porta, Senhor, meu Deus, que nessa noite o extraordinário aconteça, que milagres e sinais, Pai, aconteça na vida desta pessoa que ora e crê, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa o copo com água, coloca teu poder, a tua virtude. Quem beber da água receba a cura, o livramento, o fortalecimento. Abençoa, meu Deus, também e toca com o teu poder a pessoa que está apresentando a peça de roupa de um ente querido, a causa na justiça. Sim, a carteira de trabalho está levantando aos céus, pedindo que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, enviar um socorro, Senhor. Abençoa também aquele que tem a causa na justiça, Senhor. Sim, que o Senhor Deus. possa colocar as tuas mãos, a tua justiça para operar e se manifestar. Amém, Abençoa e Jesus. toca nos nomes que estão no caderno de oração, Pai. Sim, pedimos a tua salvação, pedimos as tuas misericórdias, pedimos as tuas maravilhas na vida Em de nome toda de essa Jesus. gente, Senhor. Isso é para a tua glória e para o teu louvor e para que a nossa alegria seja completa no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja, Que Pai. assim Obrigada, seja, em nome de assim é Jesus. para a tua Obrigada, glória. Jesus. Glória a Deus. Beba da água
Uma excelente noite e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.